Hoje vamos falar sobre um tema que envolve todas as Obrigado por você aceitar vir tomar um cafezinho comigo aqui, mas em especial compartilhar suas informações. Eu acho que isso é mais importante do que o café. O café é apenas um adendo. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, Leite, e os telespectadores do Café com Leite. É uma satisfação, um prazer enorme estar aqui podendo contribuir com as informações relacionadas à família, à saúde mental, enfim, o que a gente puder contribuir será um prazer, uma satisfação. Doutor, esse nosso tema, criação dos filhos e o desenvolvimento emocional. Criação dos filhos. Eu, particularmente, eu enxergo uma grande diferença da minha infância e para a infância de hoje, para a criação de hoje, digamos assim, ou para a infância, para as crianças de hoje. O senhor enxerga isso e como é que o senhor vê isso na verdade? Leite, de fato, existe uma diferença muito significativa da criação que eu fui criado, que o senhor foi criado e que as crianças de hoje são criadas. O mundo ele mudou, ele passou por atualizações diversas e a cabeça de muitas pessoas não conseguiu acompanhar essa evolução. E isso gera o que a gente chama de embate geracional, onde a gente escuta muito pessoas de uma geração criticar pessoas de outra geração e fica esse conflito eterno e o que mais falta é a compreensão que uma geração tem a ensinar, porque tem uma bagagem, e outra geração que não tem a paciência para aprender. E esse conflito gera um desgaste, um ruído, que é desnecessário, porque muito pode se aprender com um lado, com o outro. Então, o que falta realmente nas pessoas é a sensibilidade de compreender que são gerações e são momentos históricos diferentes. E que são, eu diria até que necessário, porque tal qual a minha época, por exemplo, que era na época da pisa, não era palmada, não era pisamento. Mas é impossível isso acontecer hoje, até porque vai se criar traumas, criar problemas, né? Mas, assim, advertência ou exemplos, o diálogo entre o ontem e o hoje eu acho que era construtivo, não essa discrepância de embates, né? Nem 8 nem 80. Nem 8 nem 80. Falta o equilíbrio realmente. A minha abordagem, eu trabalho com uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental. Eu acredito numa educação positiva, mas eu acredito numa educação que disciplina. Eu fui criado assim. Eu sou a favor da disciplina. Disciplina, para mim, eu acho assim, sabe? Eu acho que todos os pais, para lançarem aos seus filhos, ensinarem aos seus filhos a disciplina. Eu acho que disciplina é um espetáculo.
A disciplina é importante. O que a gente tem que ter muito cuidado é com o excesso. Que tudo infelizmente excesso, né? às vezes acontece. A palmada. A gente sabe hoje que cientificamente é uma coisa que não traz um efeito benéfico. Sim. Ele gera traumas, ao contrário de castigos, de orientações focadas, né? Eu não chamaria de castigos, mas orientações focadas. Ó, vem aqui, você errou, papai não gostou, mamãe não gostou, e agora você vai arcar com a consequência do seu erro. Eu acho que o pior castigo é retirar o celular. Hoje, a dependência digital hoje, né, que para muitas pessoas que têm essa dependência sofrem hoje com que os códigos internacionais chamam de nomofobia, que é esse medo de ficar desconectado. Infelizmente, o celular é um vilão, mas que não deveria, porque falta limite dos pais. Eu atendo muitas famílias na clínica e eu percebo que os pais não sabem exatamente aonde começa a disciplinar e aonde tem que soltar a corda. Mais cedo, eu falando com a mãe, eu expliquei justamente isso. A gente, hoje, para criar filhos, a gente tem que soltar a corda, puxar a corda, soltar a corda, puxar a corda. Até porque é necessário soltar a corda. Sim. Né? Senão ele vai viver eternamente na dependência dos pais. E essa dependência é nociva, porque eles precisam se desenvolver, eles precisam criar asas, né? É muito difícil, enquanto pais. Eu tenho um casal, a Pietra e o Emmanuel, que estão nos assistindo. Quantos anos? A Pietra tem 11 e o Emmanuel tem 5. Oh, que legal. Eu tive o prazer de ser pai, é uma bênção que eu considero ser pai de um casal. E eles são a minha maior escola. Eu considero minha vida antes da psicologia. Aí depois da psicologia a Pietra apareceu, aí eu fiz um módulo intensivo ali de vida com ela, e aí agora o Emmanuel apareceu, e aí ele tem uma personalidade mais forte, ele, ao contrário da irmã, ele me enfrenta mais, e eu acho que isso me enriquece, porque me ajuda num equilíbrio. Sim, conhece na prática. Exatamente. Quando eu falei em disciplina, doutor Vladson, eu me reporto não a palmada, viu? Aqui só fazendo um adendo, mas em respeito, cumprimento, sabe? O respeito acima de tudo às pessoas. Eu me lembro que meu pai olhava assim e eu voltava. Ele só precisava olhar. Ele não brigava, ele não dizia nada, ele olhava e eu voltava. Sabia que ali não me cabia. Né? Então, assim, disciplina nesse sentido, sabe, de respeito, sabe, de cumprimento de regras, de horário. É isso que eu acho super interessante. E, Leite, o que falta também em muitos pais é cumprir os acordos. Eu vejo muito que os pais, eles passam orientações, eles solicitam coisas aos filhos e lançam ali um acordo. Se você fizer isso, isso vai acontecer. E muitos pais não cumprem os combinados. E esse combinado com criança é extremamente importante. Se você faz com que a criança entenda que ela não precisa, se o pai e a mãe não cumprem o combinado, por que o filho vai cumprir o combinado? E aí eu escuto se o exemplo está errado, né? Exatamente. Aí eu escuto, mas ele não me respeita. Aí eu sei, não, papai e mamãe, vamos aqui conversar. Como é esse processo de criação? Como é que isso está funcionando no lado de vocês? Às vezes não tem tempo para conversar com os filhos, não tem tempo para tirar 30 minutos durante o dia para sentar e conversar com a criança, saber como é que foi o dia dela na escola. Eu sei que não, as realidades são múltiplas. Cada pessoa, cada família tem um estilo de vida que a gente não pode julgar, mas tem muita coisa que a gente pode abdicar. Eu particularmente, eu já abdiquei em detrimento dos filhos. Em detrimento dos filhos, da educação. Da educação. Porque eu sei que esse momento deles vai passar. Eu encerrei minha... Eu só quero 2 filhos, então eu e minha esposa decidiu ficar só nos 2. E é puxado criar filho. É cansativo, eu entendo. Mas a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Se optou por ter... Tem que educar. Tem que abdicar de alguma coisa. Tem que respeitar. Tem que obedecer às regras da criação, da educação, né? Exatamente. Tem uma coisa que dentro da nossa casa que eu faço, que eu me apego muito a isso, que eu acho importante, eu sempre busco eles na escola. Então é uma tarefa minha assim. Por quê?
O buscar na escola, eu vejo como é que eles estão, eu falo com as professoras, na saída da escola, e aí, o que foi que aconteceu, como é que tá as coisas? Então, no trajeto até em casa, eu vou puxando conversa e a gente vai mantendo um diálogo que fortalece o vínculo, né, entre a gente. É cansativo? É. Às vezes eu fico com 20 minutos para almoçar, 30 minutos para almoçar e voltar às atividades laborais. Mas para eles é importante e termina já. Daqui a pouco termina. E um detalhe, sabe? Eu acho que eles ficam lá esperando. Eita, papai tá já chegando, papai tá chegando, né? Sim. Eu acho que essa ansiedade também de que é o pai que tá chegando, que é uma referência, que é comum o pai ser uma referência para o filho, aquela expectativa também, junto aos coleguinhas ali, né? Sim. Acho sim que tem um valor incomensurável, um valor impossível de se mensurar. A família, né, a estrutura família, ela é uma engrenagem da sociedade extremamente importante, que hoje a gente percebe que essa engrenagem vem passando por problemas. E isso vem acarretando uma série de situações de prejuízos na sociedade. Essa violência desenfreada contra a mulher que todos os dias a gente escuta, não só na região, em todo o Brasil, todo santo dia tem uma violência contra a mulher acontecendo. Isso é um alerta. E isso muitas vezes começa no seio familiar. Não só com a violência do pai contra a mãe, que a gente sabe que acontece, mas quando eu não ensino meu filho que ele tem que respeitar a mulher. Quando eu não admito, por exemplo, Leite, lá em casa, que meu filho grite minha filha. Ele tem 5 anos, às vezes ele está irritado, ele vai gritar com ela. Você não grite com sua irmã. Eu não falo alto com sua mãe, eu não falo alto com sua irmã, então você não tem o direito de gritar ela. Que é para que ele comece a entender que o papel dele, enquanto homem, é de proteção, é de respeito à mulher. Então, é uma coisa que eu sinto que a gente leva precisa. Para um futuro. É necessário. Ou a gente não vai mudar essa realidade. Isso implica dizer que, por exemplo, a vida, a criação hoje impacta de forma significativa na vida adulta, né? Totalmente. Totalmente. Os traumas de uma infância cercada de problemas, de problemas familiares, vão refletir na vida adulta. E é impressionante, doutor, como nós, de um modo geral, nos lembramos de fatos da infância, né? Sim. Quando eu era criança, acontecia isso, meu pai fazia isso, minha mãe fazia assim, tanto bom como ruim. Como ruim. O nosso cérebro, ele é a máquina perfeita. O organismo humano é muito perfeito, mas o cérebro eu puxo a sardinha porque é o que eu estudo há 13 anos. Então, ele consegue, através de muitos mecanismos, bloquear determinadas coisas. E aí tem paciente que pergunta assim, por que eu não lembro de determinados fatos? E aí eu saliento que é uma proteção do cérebro. É uma proteção que a mente cria para que você não fique se atormentando para sempre com aquele fato. É sofrer 2 vezes, né? Vai sofrer 2 vezes. No processo terapêutico, quando você inicia a terapia, você vai conseguir lidar melhor com isso. Mas você tem um aparato ali, você tem um suporte de um profissional. É diferente de você rebuscar a memória do trauma sozinho e não ter nenhum suporte. E isso sempre é bom destacar que é o lado confortável, o lado bom, e também um lado desagradável, né? Sim. Tanto que o confortável vai trazer momentos de alegria, de felicidade, e o momento ruim da época é sofrer novamente, né? Exatamente. Infelizmente, sim. É interessante. Agora, me diga uma coisa, tem um outro adulto nessa relação que alguém diz que é bom, alguém diz que é meu avô. Você falou dos seus filhos, aí eu me lembrei do seu pai, que é meu amigo. Né? O vovô atrapalha ou ele é... Não, os avós, eles... não vamos falar nele, não, vamos falar nos avós, né? Os avós, de uma forma geral, eles já passaram aquela obrigação do ter que cuidar e criar. Né? A obrigação do criar e educar é dos pais. Certo. Eu acredito muito nessa linha. Tem muitos adultos que são pais e colocam a responsabilidade para os avós. Isso está errado. Isso está errado, não faz o menor sentido. Tem uma frase que quem pariu seus Mateus que balance. Né? Eu entendo que os avós são importantes, mas
determinar que eles criem, eduquem, é um erro. É uma falha muito grande desses pais. Então, os avós, eles funcionam como uma estrutura de liberar mais as coisas para os filhos, né? A lei fica meio com o pai e a mãe, e os avós meio que dilatam as coisas e deixam as coisas mais confortáveis para as crianças. Né? Isso é clássico dos avós. E vai durar. E, de certa forma, em alguns momentos é até bom, porque é um momento de diversão, de alegria das crianças também. Né? É um momento de lazer, né? Hoje a gente sabe que para a saúde mental dos avós, os netos são fatores essenciais. Diversos estudos de universidades internacionais, tem um estudo recente, eu não me recordo o nome do estudo, mas é da Universidade de Cambridge, que diz que a criação, os netos ajudam no envelhecimento saudável dos avós. É algo nesse sentido. Olha a inversão, né? Isso. Olha envelhecimento saudável. Diga uma coisa, já que você falou em doenças, não seria doenças, mas problemas emocionais, né, ou mentais, não sei, da criança, ela pode se gerar num processo de criação, de cuidados da infância, ele pode trazer traumas emocionais para uma vida adulta? Sim. Quando uma criança ela passa por uma situação abusiva, uma experiência traumática na sua primeira infância, ali até seus 7 anos, isso vai reverberar na sua adolescência e na sua fase adulta. É quase que inquestionável que isso vai acontecer. Então, geralmente, um adulto que ele traz algum tipo de dificuldade de interação social, que ele traz algum tipo de problemática relacionada à saúde mental, quando a gente vai fazer uma rebuscagem do seu passado, a gente detecta ali que aquilo foi uma criança que passou por um abuso às vezes infelizmente sexual, um abuso físico, com maus tratos, e que reflete a vida toda. Até essa pessoa iniciar um processo terapêutico, identificar esses pontos, trabalhar esses traumas, em específico cada um, a gente não consegue libertar a pessoa desse sofrimento, dessa angústia. Somente o processo terapêutico que vai ajudar nisso. Que bom. Doutor Vlados, vamos beber água? São Geraldo, por favor. Você aceita um cafezinho? Com certeza. Por favor. Gente, este tema, criação dos filhos e o desenvolvimento emocional, é de extrema relevância para todos nós, mesmo sendo ou não pais ou mães. Portanto, se você quer aprender mais, enquanto nós nos deliciamos do nosso cafezinho, o Dr. Vlados disse que no próximo bloco tem muito mais, viu? Fique ligado. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, falando aqui sobre a criação dos filhos e o desenvolvimento emocional com o psicólogo Dr. Vladson Carvalho, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje com muita maestria, com muita competência sobre o tema e se disponibilizou aqui em nos ajudar a manter você, querido telespectador, bem informado. Vou pedir permissão aqui ao Dr. Vladson para eu mostrar para você aqui a nossa 8ª edição do Café com Leite em Revista. Uma revista simples, porém com muitas informações de saúde, educação, cultura, direito, desenvolvimento, marketing e muito mais. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia 163, no centro de Juazeiro do Norte, ou ainda peça pelas redes sociais aí, entre em contato com a nossa produção e você vai receber essa edição gratuitamente. Agora, a sua, eu presumo que ainda tenha com a produção, porque essa daqui é de Dr. Vladson, viu? Daqui a pouquinho eu vou entregar para Dr. Vladson, e você, se não entrar em contato, eu não sei se tem mais não. A produção fica dizendo, olha, tá acabando, não avisa mais não, porque quando reprisar esse programa, passar lá na TV Cariri, na TV Café com Leite, não tem mais.
Doutor Vladson, doutor, existe idade certa? Eu vejo hoje crianças no peito da mamãe ali, muitas vezes, e com um celularzinho aqui, vendo um bonequinho, vendo um desenho, etc. Existe, por exemplo, idade para você trabalhar o emocional da criança, por exemplo? Idade da criança, né? Porque são dois, né? O adulto. Leite, quando a gente fala de trabalhar o emocional de criança, isso já começa na gestação. Ali na barriga, no útero da mulher, naquele templo que a criança está em desenvolvimento, ela sofre influências externas. Então, a voz da mãe, a voz do pai, o carinho na barriga, tudo isso ajuda com que a criança ela vá sentindo aquela relação afetiva sendo construída. Então, em um lar que infelizmente venha a acontecer discussões, conflitos, gritos, violência física, que a mãe chore, a criança emocionalmente ela começa a sentir ali na sua formação, né, dentro do útero da mãe. Então, começa ali. E aí a gente vai trabalhando os aspectos emocionais durante toda a vida do indivíduo. Num processo desse, trabalha-se a criança ou os pais? Eu considero que deve se trabalhar a família. A família, A né? família precisa ser trabalhada. Geralmente os pais não querem ser culpados de nada, né? Querem se eximir de uma responsabilidade que é deles. A responsabilidade de criação, a responsabilidade dos impactos emocionais, Leite, eles são da família. Até, inclusive, na escolha da escola. Recentemente, eu estive... meus filhos terminaram um período escolar em uma determinada escola, a qual eu sempre fui muito feliz, né, lá. Só que aí a escola ela não tem mais a série que eles vão precisar cursar agora. E eu fazendo uma pesquisa em algumas escolas na região, me impacta muito a forma com que as escolas vendem o produto educação, que hoje é vendido como venha para cá que seu filho vai passar no vestibular. Poxa, meu filho vai para o Fundamental 1, eu não quero saber do vestibular. Eu quero saber que ele tenha valores emocionais fortalecidos. Eu quero que a professora trate bem ele em sala de aula. Eu quero que ele aprenda a lidar com temas transversais, preconceito, diversidade, para que ele cresça com a saúde mental fortalecida. A gente não vê escola divulgar aqui seu filho tem a saúde mental valorizada. Pelo contrário, a gente vê aqui ele é medalhista, aqui ele vai tirar primeiro lugar, e isso gera um peso emocional para esse jovem significativo. Toda semana eu atendo jovens com problemas do excesso de cobrança. A gente vê hoje os pais forçando um filho de 17, 18 anos a iniciar um curso de medicina, que é aquele sonho, né, brasileiro que o filho cursa medicina. Às vezes o aluno queria fazer pedagogia, artes. É o sonho dele se transformar num professor, num grande professor. E aí, quando isso não acontece, que força-se esse aluno a exercer algo que ele não deseja, infelizmente a gente vem para as estatísticas ruins, que diariamente assolam o nosso país, que é as taxas de suicídio. Infelizmente. Que vem crescendo a cada dia. Que vem crescendo. E, Leite, além espantoso. das doenças mentais, né? E é espantoso dentro dos cursos de medicina. É mesmo. Porque muitos que estão ali estão para atender o desejo dos pais. Não é o dele. Não é o dele. Não é uma regra geral. Tem muitos exemplos de filhos que quando colam um grau, pronto, está aqui o seu diploma. Isso. Né? Que era um desejo dos pais, né? Um desejo dos pais, infelizmente. Eu recebi uma ligação certa feita de uma pessoa amiga minha, perguntou, Leite, seu filho como é que tá? Eu disse, tá bem e tal, tá estudando aí, etc e tal. E sua filha, que eles eram colegas, né? E sua filha? Disse, não, minha filha vai fazer medicina. Não, eu quero que minha filha faça medicina. Eu digo, que bom, tá certo. E ela quer o quê? Né? Então. E ela quer o quê? Né? Porque ela disse assim, não, quem assume sou eu, quem paga sou eu quero, ela vai fazer medicina, né? Disse que legal, parabéns, tá certo, que bom. Mas, e ela quer o quê? Ela disse, ela não tem querer, quem paga sou eu. Desse jeito, eu ouvi.
de uma pessoa instruída, pessoa que tem conhecimento, né? E disse isso e eu, tá certo, tá bom, que bom, né? Mas fazer o quê? Era uma imposição tão forte que não tinha como contestar. Qualquer contestação ali seria... Não tem respeito à individualidade do indivíduo. Exato. Por mais que a gente pense, mas é um adolescente, Sim, ele está em desenvolvimento, mas ele tem suas individualidades, seus desejos sendo formados. Sim. E a partir do momento que a gente suprime isso, a gente gera um ser adoecido. Então ele vai fazer essa graduação, salientando o curso de medicina, que a gente está falando sobre ele. É um curso muito puxado, é um curso que demanda muitas situações, experiências fortes na vida daquele indivíduo, e às vezes o garoto, a garota não está preparado para aquela realidade. Sim. Aí eu faço como se com as escolas que você estava procurando, não prepararam aqui na base, né? Não prepararam na base. Infelizmente, o sistema de ensino ele está em evolução. Quando a gente compara ao ensino dos anos 90 para cá, evoluiu bastante. Mas esses valores humanos, o trabalho de temas transversais, a saúde mental dentro da escola precisa ser trabalhado. Porque, infelizmente, se isso não avançar, casos como esse que aconteceu recente em Fortaleza, do aluno machucou os colegas, vai se tornar uma rotina. Infelizmente. E acha bonito porque alguém fez. Isso. Acaba virando referência. Diga uma coisa, saúde mental. Era comum, durante a pandemia, eu gravei com muitos profissionais, dentre eles, tudo era voltado para... A culpa era da pandemia. Essas doenças mentais, esses problemas mentais, a gente vem observando o crescimento desordenado dessas pessoas acometidas, porque tem a Previdência Social, que a gente enxerga aí um volume de pessoas afastadas do trabalho por isso, e até mesmo pessoas dentro de casa, a gente enxerga isso com muita facilidade hoje. Em detrimento de quê? Eu posso ainda culpar a pandemia, porque tudo é a pandemia, né? Então, Leite, a pandemia, ela abriu portas, mas ela não é a responsável. Eu gosto muito de fazer um comparativo com as pessoas que dizem assim, fulano bebeu e aí ele fez isso porque ele estava bêbado. Na realidade, fulano fez porque no fundo, no interior dele, ele queria fazer aquilo. E a pandemia, ela... fazendo uma metáfora com essa situação, ela acabou abrindo portas para o que as pessoas já queriam fazer. A gente vinha já de uma sociedade muito adoecida, os dados das pesquisas de saúde mental mostravam que a gente vinha numa escalada dos adoecimentos de quadros ansiosos, de adoecimento de transtornos mentais, e a pandemia ela acelerou, porque as pessoas começaram a se deparar com o seu interior. Elas começaram a olhar para dentro. E isso assusta as pessoas. Né? Tem paciente que eu digo assim, você consegue ficar em silêncio? Se eu pedir para a gente ficar num ócio, você vai conseguir fazer isso? Muita gente se incomoda. Não consigo ficar em silêncio, não. Eu não consigo ficar parado, não. Eu percebo que isso é uma falta... que tem adoecido as pessoas, não saber lidar com ócio. Eu cresci, não tinha celular assim, o celular já veio chegar com 16 anos, 17, e eu sentava na calçada, ficava lá no ócio na calçada, vendo os carros passar, vendo minha mãe conversar com a vizinha, eu lá brincando com os colegas, e às vezes não tinha colega para brincar, ficava só olhando os carros passar. E hoje, se eu fizesse uma proposta para um grupo de jovens, a maioria se sente angustiado de ter que ficar parado, sentado. E isso é preocupante, não saber lidar com o ócio. Sem dúvida, é muito... E isso precisava ser trabalhado na base, ou seja, na parte, no momento, na criança, né? Na criança. Na criança. Impressionante. E por falar nisso, está vendo isso hoje com a classe infantil, digamos assim? Os adoecimentos mentais vêm lá de baixo? A gente vê uma escalada hoje muito grande. Eu recebo muitos pais em busca de laudos. Meu filho tem um comportamento mais agitado, mais nervoso. Eu acho que ele tem isso. Acho que ele tem TDAH. Já vem com o diagnóstico. Já vem com o diagnóstico. É ansiedade de quem?
Dos pais. Às vezes é uma criança totalmente dentro daquela realidade para a idade dela, né? Isso já aconteceu comigo, inclusive, um familiar, meu filho mais agitado e tudo, mais inquieto e tudo, gosta de mexer com as coisas. Não, será que já fez alguma avaliação nele? Eu olhei assim, por quê? Ele é uma criança, criança quebra as coisas, criança faz bagunça, criança grita, criança corre, mas essa necessidade hoje da sociedade de dar um diagnóstico, de rotular, isso é mais um reflexo. Seria as redes sociais que já me traz essa informação e eu já crio, já imagino, pego aquilo, porque nem tudo que está lá é realidade, né? Rede social é um problema, né? Ela serve para o bem e para o mal. Hoje tem muita gente na rede social que vende dentro do que eu trabalho, dentro da saúde mental. Tem gente que cria pânico na rede social. Ansiedade, o mal do século. Ansiedade é uma característica humana. Assim como você sente medo, raiva, sono, vontade de namorar, a ansiedade é uma característica sua. Agora, quando você permite ou não consegue compreender o seu funcionamento de uma forma geral, sua ansiedade ela tende a perder o controle. É como um animal sem ser domesticado, um animal selvagem. E as pessoas não querem prestar atenção nesses aspectos internos e aí acham melhor culpar, responsabilizar determinadas situações. Não que a ansiedade não seja um problema, a ansiedade é um problema, mas Sim. o descontrole da ansiedade é um problema muito maior. A ansiedade é uma característica humana. Procure um profissional, não vá para as redes sociais. Infelizmente, a rede social ela traz um momento de lazer, de entretenimento, mas ela também faz com que as pessoas vivam num universo paralelo que não é a realidade. Eu canso de dizer em palestra, em escola, em eventos, rede social é um porta-retrato, um recorte de momentos da vida do indivíduo, onde ele quer colocar o que é bom para que as pessoas acreditem que a vida dele é daquele jeito. E hoje, com a IA, a gente não sabe mais nem o que é verdade. É mesmo, viu? É impressionante. Inclusive, tem gente que publica nas redes sociais inverdades ao ponto de se encosta em um veículo para tentar mostrar. Ostentar, né? É impressionante, assim, atos que isso é mental, isso é problema que pode, inclusive, direcionar ou talvez, assim, eu imagino, induzir outras pessoas a cometerem erros por causa daquilo. Sim. Eu não tenho e ele tem. A gente vê isso nos casos das bets, dos Exato. jogos de apostas de azar, que é um problema hoje muito sério. Eu tenho vários pacientes em tratamento com questões de jogos de azar, esse negócio, enfim, essas plataformas aí. Sim. Que tem causado um estrago na vida dos indivíduos, do ser humano. Esses jogos prejuízos. Aí. O camarada vender a casa, Leite, de vender o carro, porque está devendo a agiota, porque jogou. Porque começa numa aposta de R$1, R$10, daqui a pouco está apostando no 13º. Isso é preocupante. Muito delicado, né? Muito delicado. O doutor Vlad, vamos beber mais água? Sim. Por favor. E vamos a mais um cafezinho, né? Por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre os cuidados com a criação dos filhos e o desenvolvimento emocional? Você fica ligado, porque no próximo bloco nós temos muito mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando aqui com o psicólogo Dr. Vladson Carvalho, falando sobre a criação dos filhos e o desenvolvimento emocional. Dr. Vladson,
essa relação, uma coisa que me chama sempre muita atenção, não primeiro aquilo que nós falamos, os pais nunca querem ser culpados. Sempre a gente transfere a culpa para os filhos. E eu acho que é um percentual significativo, talvez, né, de pais que acham que os filhos de nada sabem. Como você disse, os filhos, mesmo adolescentes, já têm noção do que é que querem muitas vezes. Né? Criança já. Isso traz, digamos assim, traumas. Você até me já falou que isso traz traumas para um futuro, para uma vida adulta, e essa vida adulta, em algum momento, ele vai externar. Mas isso é passível, digamos, eu vou usar a expressão, se eu me corrija, de cura, por exemplo, ou seja, se eu tenho esse trauma do passado, mas eu posso converter isso É porque, veja só, eu particularmente, eu me acho, talvez eu precise até fazer terapia para saber disso, eu me acho muito assim, eu não me abalo fácil, você bate em mim, eu sinto, porque de fato eu sou um ser humano, eu tenho que sentir, é natural, mas eu dou a volta por cima. Comercialmente, quando há um impacto negativo no negócio, eu não me lamento. Eu paro, reflito. Onde é que eu posso tirar proveito desse erro? Está errado, mas esse erro tem que me ensinar algo. E eu saio ali catando onde é que tem uma coisa boa naquele erro. No momento de frustração da infância, quando adulto, eu posso converter isso, eu consigo converter isso em algo de bom, talvez extraindo esse lado bom que eu queira quando acontece um fato. Vamos lá. Quando a gente fala de terapia, de psicologia, eu não gosto de trabalhar com cura. Eu gosto, todo paciente meu, eu sempre falo que o meu trabalho ele gira em torno de qualidade de vida. A gente está atingindo uma qualidade de vida, logo aquele indivíduo vai restabelecer as conexões que ele precisa ser restabelecido. Okay. Quando o senhor traz esse exemplo da sua resiliência, dessa capacidade de lidar com o problema e sobressair do problema, e hoje a gente não consegue enxergar em muitas pessoas, e pessoas mais novas, essa capacidade de resiliência, é justamente porque os tempos hoje não permitem com que as pessoas olhem para dentro de si, que elas parem e pensem como é que elas vão resolver problema. O cérebro humano, ele é uma máquina projetada para resolver problema. Ele é uma máquina de decodificação. E as pessoas estão vivendo de forma anestesiada, inerte ao que acontece ao seu redor, preso num paradoxo, é isso que a gente percebe na grande maioria das vezes, vivendo no automático. E ela não tem tempo de olhar para si e perceber que ela precisa restaurar alguns pontos, que ela precisa recriar conexões para ter qualidade de vida. Então, dentro do processo terapêutico, lógico, eu trabalho de uma forma multidisciplinar. Eu tenho uma parceria muito grande com o pessoal do educador físico. Então, sempre meus pacientes eu encaminho para fazer atividade física. Eu considero essencial para a saúde mental. Você fazer uma academia, mas eu não gosto. A gente não faz, nem tudo que a gente faz é porque gosta, faz porque precisa. Então, a academia, um esporte, uma natação, seja o que for. O esporte é um aliado da saúde mental. E aí, o processo terapêutico, a gente não faz... Algumas vezes a gente não faz porque tem um trauma. O processo terapêutico a gente faz, às vezes, para aprender a lidar com quem precisa fazer terapia e não faz. Então, são esses aspectos que a gente precisa compreender dessa dimensão humana. Só um parênteses. Então, eu vou fazer uma terapia para eu lidar com quem precisa fazer uma terapia e não faz. Então, eu tenho que compreender esta pessoa, né? Legal. A vida da gente é essa eterna, essa roda gigante, que uma hora eu compreendo, outra hora eu sou compreendido, e essa dinâmica faz com que a gente consiga coexistir nesse universo que para muita gente está tão adoecido, né? As pessoas estão muito distantes uma da outra, e a gente chegando aí no mês de dezembro, final do ano, então
os aspectos emocionais ficam mais à flor da pele, os ressentimentos ficam mais vivos, os arrependimentos também. E aí, arrependimento, ressentimento e remorso é uma caixinha de pólvora para adoecimento em saúde mental. É mesmo. Uma pessoa ressentida, magoada, que não trabalha essa mágoa, esse remorso, ela tem uma tendência muito maior de ter problemas emocionais. Externar esses sentimentos me ajuda nas minhas emoções? Externar de uma forma dosada. Dosada. Sim. A colocar para fora o que a gente está sentindo através de um diálogo respeitoso. Mas às vezes a gente altera um pouco o ânimo. É uma característica humana. A gente gritar, a gente falar um pouco mais forte com o outro, mas aí eu tenho que entender que esse diálogo ele precisa manter o respeito. Então eu posso não concordar com o que você fala, mas eu respeito até a morte o direito de você dizer isso. Sim, Voltaire sim. já traz essa reflexão, assim como inúmeros filósofos, né? Eu considero que a filosofia ela é a mãe da psicologia, porque a psicologia ela ajuda a melhorar feridas da alma, mas a filosofia ela tem um antídoto para muita coisa. Se a gente for buscar lá na filosofia... Eu particularmente aprendi a dizer não. Eu não sabia dizer não. E dizer não é dizer sim, não é? Sim. Em alguns momentos... Em alguns momentos, sim. O dizer não, ele é libertador. Porque quando a gente consegue dizer não de uma forma racional, você pode fazer coisas e você percebe que isso vai lhe afetar a sua saúde, você percebe que isso vai causar problema. Não posso. Doutor, tem algo que me chama a atenção, voltando ainda lá para as crianças, sabe? Porque eu acho tão legal o questionamento, educação infantil, tudo que se faz hoje, se você aplicar lá na base, essas crianças vão crescer. Sim. Né? E tudo que você aplicar lá na base, no futuro terá um retorno. Sim. Quando é que, por exemplo, é comum uma discussão entre pais e filhos, ou até mesmo o pai, digamos assim, vou usar essa expressão, agredir o filho, com palavras até. Existe um momento específico em que o pai deve conversar com o filho, se redimir muitas vezes ou não, pedir desculpa, coisa assim? Eu acho que o pedido de desculpa ele cabe em qualquer tipo de relação humana. Mas se eu pedir desculpa, eu não estou dizendo que eu estou errado, não? Para o meu filho? E às vezes a gente tem que reconhecer o erro para o filho. Às vezes a gente tem que dizer, filha, eu não conto às vezes que a Pietra, minha filha, puxou minha orelha e disse, pai, você está errado. E eu disse, filho, você está certo, eu estou errado, me desculpe. Isso nos coloca numa posição que aí a gente entraria em um outro tema, que é a fragilidade masculina. A gente tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa fragilidade, porque toda vida que a gente está falando de fragilidade, que eu vou fazer uma fala, uma palestra, que a gente toca nesse assunto, às vezes alguns, vai falar de fragilidade, aí leva para o aspecto da minha sexualidade, da minha masculinidade. Não. O homem ele é um ser frágil, que ele precisa reconhecer essa fragilidade. A falta de reconhecimento dessa fragilidade é um excesso de ego que vem dos primórdios aí. Primitivo, né? Ou o reflexo do que a gente está vendo na sociedade. Ou o tanto de homem que diariamente agride, violenta suas mulheres. Por quê? Porque é um ser primitivo. Porque eu não vejo um homem que agride mulher não ser um ser primitivo, um homem das cavernas. Sim. Então, a gente precisa dosar isso. Isso já foi debatido tanto aqui no programa, inclusive eu faço questão de reiniciar, eu não diria reiniciar, mas buscar novos profissionais para falar nisso aí, para ver se contribui, né, na conscientização das pessoas no quesito cuidados com a mulher, cuidado com o sexo feminino no quesito evitar. E isso começa na base. Começa na base. A gente comentou, quando eu educo meu filho para que ele não grite a irmã dele, para que ele não fale alto com a mãe dele, eu estou passando uma linha para ele que a mulher precisa ser respeitada. E esse respeito começa em casa.
pontos e pontos assim, estratégicos que a gente precisa refletir, né? Na linha da psicologia, é possível se perceber que cada palavra dita, um programa é possível desenvolver. Né? Um debate aqui é bom, é possível a gente desenvolver. Mas aí nós temos tempo e a produção ali me chama a atenção e eu preciso fazer um intervalo. E eu queria lhe convidar para a gente tomar um cafezinho no intervalo e voltar rapidinho, dá certo? Tudo bem. E você, fique ligado. Nosso intervalo é só aquele tempo do cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo, já me delicei de um cafezinho com leite, aqui na companhia de Dr. Vladson. Na verdade, eu tomei um cafezinho com Vladson, não foi com leite, né? E ele tomou um cafezinho com leite. Mas eu quero, doutor, lhe agradecer por esse momento de extrema relevância, muito oportuno para a nossa sociedade, para o nosso telespectador. E sempre digo aqui que o programa tem o objetivo de chamar a atenção, de tirar as pessoas da zona de conforto, não é de ensinar. Quer ensinar, quer aprender, vai para a faculdade, né? Então, assim, são momentos pontuais que as pessoas absorvam e tomem para si, para tomar as devidas cautelas antes de tomar qualquer iniciativa, né? Então, assim, poderíamos estender esse programa muito além, mas nós estamos chegando ao final. Eu quero te agradecer por esse momento aí e dizer que foi excelente e que em breve volte aqui, porque assunto não vai faltar, viu? Muito obrigado, viu, doutor? A gente que agradece, é um prazer estar aqui diante da sua audiência, do seu público, e conte conosco, a gente está à disposição para outros momentos assim. É muito prazeroso falar de saúde mental, falar de filhos, é uma paixão que eu tenho. Que bom, muito obrigado mais uma vez. Eu quero aproveitar e mandar esse programa também, mandar um abraço para a Pietra e o Emanuel. Emanuel, eu chamei aqui você de Emanuel e seu pai disse, não é Emanuel, é Emanuel, viu? Um abraço para você, um beijo carinhoso para você e para a Pietra. Mandar também para o nosso querido Vladimir Carvalho, que é o pai do... Olha aí, os netos, né? O Pietro e o Emanuel, e agora para o Vladimir Carvalho, meu amigo, meu irmão, pessoa de minha estima, de meu carinho, meu respeito. E ele sabe disso. Aélio Vaz, seu Aélio, o senhor disse que eu fosse lá na Carnaúba dos Vasques, em Missão Velha, tomar um cafezinho. O senhor lembra disso, né? Agora, a Carnaúba dos Vasques é grande. Se o senhor não me disser o endereço direitinho, eu não vou conseguir tomar o cafezinho aí na sua casa, não, viu? Já fiz, hein? Eu fui procurar aqui na internet o endereço. Eu sei onde é aqui em Missão Velha, viu? Mas encontrar a sua casa... Em breve eu quero o senhor aqui para tomar um cafezinho comigo, viu? Já que eu não vou na sua, venha tomar um cafezinho aqui. Seu Hélio, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? O senhor sempre acompanha. Muito obrigado, de forma muito especial. Quero mandar também um abraço para Dona Terezinha e seu esposo em Caririaçu, Dona Custódia no Campo Alegre, seu Chico, Dona Custódia é na Rua Feitosa, Maria Feitosa ali, viu, das Dores? Não é no Campo Alegre não, Dona Custódia. Ela ligou para mim, ela brigou comigo do outro dia. Eu também não lembro o nome da rua ali, Feitosa, não sei o que, aquela rua da Criativa ali. Seu Chico Ribeiro em Barbalha, Dona Lúcia Alves no bairro Salesianos. E quero também que você nos acompanhe nas nossas redes sociais, P Café com Leite, e também na TV Café com Leite. E também o Dr. Vladson também, fica aí os caracteres aí, as redes sociais do Dr. Vladson. E nos acompanhe e tenha muitas informações na palma da sua mão. Vou ficando por aqui, quero agradecer pelo carinho da sua companhia, da sua audiência e pedir a Deus que lhe abençoe, porque afinal de contas, em nome da minha produção, externar o nosso abraço, nosso carinho muito especial a todos vocês. Beijo a todos, fiquem com Deus.